Glória a Jesus, boa noite, amados. Estamos chegando aqui esta quinta-feira, dia maravilhoso, mais um dia que o Senhor nos deu pela sua graça e bondade. Hoje, já estamos em dezembro, mês de Natal, mês que comemora o nascimento de Jesus. Realmente uma data muito importante para o cristianismo, Natal. Então, este mês nós vamos estar falando muito sobre Jesus Cristo, sobre o seu nascimento, sobre a pessoa de Jesus. Esta pessoa que foi trazido por Deus, gerou de Deus para nos dar a salvação. Então é muito importante que esse mês a gente esteja realmente colocando em foco esses acontecimentos, né? Então vai ser muito bom. Glória a Jesus. Vocês vão estar hoje com um somzinho diferente aí, né? Muito ruído aqui na rua aqui atrás, né? Mas não tem nada não. Para a glória de Deus. Um abraço para os irmãos que já estão chegando. Que o Senhor Deus possa abençoar cada um de vocês, cada um de nós, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, nós te adoramos. Louvamos a Ti, ó Deus, pela Tua infinita graça, bondade, misericórdia. Ó Deus, porque Tu tem feito grandes coisas por nós. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos dado paz, tem nos dado vida. O Senhor Deus possa abençoar cada um dos meus irmãos que estarão esta noite assistindo esta palavra, estarão esta noite compartilhando esta palavra. O Senhor Deus possa abençoar cada um, abençoar suas famílias. Se alguém estiver enfermo, que o Senhor Deus possa estar restaurando, curando toda a enfermidade. Nós colocamos diante do Senhor cada um dos irmãos que esta noite possa estar assistindo conosco, e aqueles também que irão assistir depois, que o Senhor Deus possa abençoar grandiosamente. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um abraço para os irmãos que estão aí já, tá? Muitos irmãos estão chegando. A maneira do possível, vamos falando com cada um. Vamos escrevendo alguma coisa aí, tá bom? Antônio Luiz já está por aqui. Um abraço para você, meu irmão. Que Deus te abençoe. Como eu falei há pouco, esse mês de dezembro nós vamos estar falando sobre Jesus Cristo, especialmente, esse mês de Natal. E hoje o tempo que nós vamos estar meditando é Cristo, resplendor da glória de Deus. Vamos estar meditando a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 até o 6. Tá bom? Hebreus, maravilhoso esse livro, Livro de Hebreus. Falou, meu irmão Antônio Luiz, um abraço para você, tá bom? A palavra de Deus diz assim, na versão Nova Almeida atualizada. Antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Desculpe. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento diz: você é meu filho, hoje eu gerei você? E outra vez disse: eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz: e todos os anjos do Senhor, todos os anjos de Deus o adorem. Amém? Que palavra maravilhosa, maravilhosa essa palavra, É um texto muito lindo que fala da existência de Jesus.
E o tema da palavra de hoje é o Cristo, o resplendor da glória de Deus. Em acordo com o que está no versículo 3. É interessante, irmão, que a carta de Hebreus, a gente não tem muito costume de ministrar nessa carta. Se bem que não podemos nem dizer que é uma carta, né? Porque é uma carta que não tem autor, né? Mas é interessante que a carta de Hebreus poderia ser chamada o Evangelho dos Hebreus, o livro dos Hebreus. Uma vez que muitos estudiosos a consideram assim devido ao seu conteúdo doutrinário exclusivo. Boa noite, Gersileide Valadão. Ah, tá. Um abraço para você. Sabemos que o autor é um judeu cristão. Então a Bíblia não fala quem escreveu esta carta ou este livro de Hebreus. Mas então sabemos que é um judeu cristão pelo conteúdo da carta, do livro. Mas não existe um consenso sobre o seu nome. O conteúdo é tão rico deste livro, tão inspirador, que dispensa saber quem foi o autor. Então chega ao ponto de nós entendermos, se Deus não quis que nós soubéssemos, amém. Se não foi revelado, porque assim o Senhor quis que nós não soubéssemos quem de fato escreveu o livro ou a carta aos Hebreus. Existe muita contradição, as pessoas dizem que é Paulo, outros que é Silas, Barnabé, e assim por diante. Mas digo para os irmãos, não tem nenhuma importância, não acrescentaria nada saber o nome do autor. Uma vez se nós nos dedicar a ler, a meditar neste livro, tão maravilhoso livro, escrito. Então foi um livro escrito exclusivamente para os judeus cristãos da época, da igreja primitiva, mas que ele chegou até nós de forma tão importante. É tão importante nós ler esse livro de Hebreus, meditar nele, entender o conteúdo, né? O porquê ele foi escrito. Então, nós vamos hoje ler apenas 6 versículos do primeiro capítulo. Em outras oportunidades nós vamos estar falando a respeito de mais capítulos deste livro. Tá bom? Mandar um abraço para Marília lá em Palmas. Deus te abençoe. Então, nessa pequena porção que vamos meditar, o autor descreve com excelência a grandeza de Cristo. Enquanto o Evangelho foca na vida ministerial de Cristo na terra, o livro aos Hebreus exalta o sacerdócio celestial de Cristo nos céus ao lado do Pai. O objetivo literário do autor era encorajar os judeus cristãos a se manter firmes na fé. Isso porque a igreja primitiva daqueles dias, enfrentava uma ferrenha perseguição, o que não ocorria com a mesma intensidade com o judaísmo. Então o que aconteceu naquela época? Muitos judeus se converteram ao cristianismo, mas a perseguição foi se acirrando muito. Então muitos desses judeus já iam, voltando aos poucos para o judaísmo, abandonando o cristianismo e voltando para o judaísmo, devido que a perseguição aos judeus não era tão forte quanto a perseguição aos cristãos. Mas é importante dizer que o autor dedicou todo o conteúdo desta carta, ou deste livro, para encorajar esses cristãos judeus a se manter firme na fé, a se manter firme na fé que eles tinham em Cristo, e não voltar, não retroceder à religião judaica. É claro que o objetivo do autor de Hebreus era que essas pessoas a quem ele destinou este livro fossem alcançadas, e se elas se mantivessem encorajadas a permanecer firme no Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós lemos esta carta, amado, este livro aos Hebreus, nós compreendemos a importância que foi este livro para a igreja primitiva do primeiro século. É um livro que fala muito mesmo ao povo. Vamos falar de carta, tá bom? Então é mais fácil. É uma carta que fala muito às pessoas daquela época,
e fala muito a nós nos dias atuais. Essa pequena porção que nós escolhemos hoje para meditar, que está no capítulo 1, apenas do versículo 1 ao 6, ela fala sobre a grandeza do Senhor Jesus, a grandeza de Cristo. Então começa o autor escrevendo: antigamente, se referindo aos antepassados, né? Deus falou muitas vezes e de muita maneira aos pais, aos antepassados, aos ancestrais dele, pelos profetas. Então nós sabemos que naquela época do Antigo Testamento, a palavra de Deus vinha pelos profetas. Não tivemos muitos profetas, profeta Isaías, profeta Jeremias, Ezequiel, pessoas que eram a boca de Deus naquela época. E é interessante que sempre eles usavam uma forma de identificar a profecia. Eles usavam o termo como Deus disse, ou disse Deus, assim falou o soberano. Então sempre que eles iam falar uma profecia, eles falavam a respeito da identificação de que aquela palavra era uma profecia de Deus ou não. Então quando era profecia de Deus, eles falavam usando o termo disse Deus, ou assim falou o soberano, assim falou o Senhor, para que então os ouvintes pudesse identificar que se tratava da palavra de Deus, de uma profecia de Deus. Nestes versículos iniciais, o autor nos faz uma revelação sobrenatural. Ele revela que no passado, como eu estava falando há pouco, ou seja, no Antigo Testamento, Deus se revelou aos homens através da fala que os profetas introduziram. É normal que eles usavam a expressão para identificar a palavra, a origem da palavra, como eu falei, né? Então veja bem que diz Jeremias capítulo 25, 15. Porque assim disse o Senhor, o Deus de Israel. Então neste caso aqui, Jeremias estava identificando que a palavra que ele ia proferir era uma palavra de Deus, uma profecia dada por Deus. Porque assim disse o Senhor. Então todos os profetas, quando falavam da parte de Deus, eles usavam este termo: assim diz o Senhor, assim fala o soberano, assim fala o Senhor, né? Para que as pessoas pudessem identificar. Mas ele diz no versículo 2: mas nesses últimos dias, falando no tempo que a carta foi escrita, no primeiro século, disse: mas nos últimos dias nos falou pelo Filho, através de Cristo Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Que maravilha de palavra, né? Olha só, nos últimos dias, ele está se referindo à igreja daquele tempo, do primeiro século, mas nós introduzimos aqui hoje essa palavra para os nossos dias, para o dia de hoje, para os dias atuais. Então nos últimos dias, nos dias atuais, hoje, né, Deus nos falado pelo Filho, através da sua palavra, através do Espírito Santo de Deus. Esse Filho, Jesus Cristo, aquele constituiu o herdeiro de todas as coisas. Filho unigênito, o primogênito de todas as criaturas. E diz mais: e pelo qual, através de Jesus, também fez o universo. Então Jesus não usou essas expressões como os profetas usavam. Quando nós lemos os textos que Jesus escreveu dos evangelhos, nunca ele diz assim diz o Senhor, ou assim fala o soberano. Mas ele sempre usou identificação própria, né? Ele falava em verdade vos digo. Era assim que Jesus se representava na sua palavra. Porque Jesus é a representação de Deus. Portanto, ele fala como o próprio Deus e não como emissário de Deus. Estão entendendo? Então, enquanto os profetas identificavam nas suas palavras, assim diz o Senhor, Jesus fala em verdade, eu vos digo. Eu vos digo. É a palavra de Deus sendo expressa pelo Filho de Deus. Então nós temos que ter esse cuidado, né? Porque os profetas se identificavam quando falava a profecia. Cristo identificava como ele sendo o próprio a falar. Em verdade vos digo. Porque Jesus era a representação do próprio Deus, da palavra de Deus expressa através do Filho de Deus. Amém? Mandar um abraço para a Lúcia Valadão. Escreveu: graça e paz a todos os irmãos. Que bom, bom mesmo que você está por aí.
Então, quando nós lemos lá em João 8,51, está escrito, e assim, Jesus falou: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Olha só, então Jesus está falando, identificando, né, ele próprio. Ele diz: em verdade, eu vos digo, que se alguém guardar o quê? As minhas palavras, as palavras de Cristo, a palavra de Deus que estava sendo expressa através de Jesus, ele diz: nunca verá a morte eternamente. Então dá para nós entender então a diferença da palavra que era ministrada pelos profetas do Antigo Testamento e da palavra que era ministrada por Cristo. Enquanto que os profetas se identificavam a origem da palavra, que é a palavra de Deus, e dizia: assim diz o Senhor, Jesus disse: em verdade eu vos digo, que se alguém guardar o que? As minhas palavras. Então Jesus estava falando da própria palavra de Deus, porque ele era a representação do próprio Deus. Mesmo quando homem na terra, né, no seu ministério de Israel, ele era a representação do próprio Deus, porque ele era de fato, e é até hoje, graças a Deus, ele é o Filho de Deus. Amém? Glória a Jesus. Só um minutinho. Glória a Jesus, né? Então tá bom. Oh, Deus maravilhoso. Vamos voltar aqui ao texto. Então diz lá: mas nesses últimos dias, nos dias atuais, hoje, o Senhor tem nos falado através do Filho, através de Jesus, a quem ele construiu o quê? Herdeiro de todas as coisas. O que é um herdeiro, irmão? Herdeiro é alguém que herda as riquezas de alguém. No caso do filho, naturalmente, né, ele herda a herança do pai, seja ele adotivo, seja ele originário. Ele herda as riquezas do pai. No caso de Cristo, se ele tornou o próprio Deus como Filho de Deus, ele herdou de Deus tudo que Deus tem, ou tudo que Deus tinha na época e tudo que Deus tem hoje. Ele herdou toda a essência de Deus, todos os atributos de Deus, foi passado para Jesus. Quando Jesus se fez homem, ele adquiriu por direito todos os atributos que Deus tem, né? A eternidade, a santidade, todos os atributos de Deus, né? A onisciência, a onipresença, Cristo tem hoje, porque ele é a representação exata de Deus, né? Então ele constituiu Cristo como seu herdeiro legítimo. É o que diz lá em Romanos 11:36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Olha só, por meio de Cristo, né? Porque de Cristo, por meio de Cristo e para Cristo são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Então tudo é de Cristo, como herdeiro legítimo da essência de Deus. É algo tremendo, irmão, maravilhoso. Então nosso Cristo Jesus, aquele que morreu por mim e por você, ele é verdadeiramente a essência, a representação legítima, é a representação do Senhor Deus. É ele que tem a representação de Deus na terra e nos céus. Então vamos ver mais? Romanos 8:17, e diz uma coisa interessante, irmão, olha só. Se nós somos filhos, eu gosto sempre de me identificar como filho, né? Porque nós somos filhos de Deus, adotados, nós somos. Então, se nós somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiro de quê? Do Pai. Nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Ou seja, nós temos os mesmos direitos, né? Nós herdamos de Deus aquilo que Cristo também herda, né? Que é a essência de Deus, os atributos de Deus. Então diz mais: e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Maravilha, né? Para que com ele também sejamos glorificados. Que maravilha. Então você é filho, eu sou filho, você é filho.
Isto é, depois que nós aceitamos Jesus Cristo, conforme está escrito lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos o direito, nós garantimos o direito de ser chamados filhos de Deus. Filhos adotados, mas originariamente filhos. Porque os filhos adotados têm os mesmos direitos dos filhos biológicos, né? Ou seja, nós que fomos adotados pelo sangue de Jesus Cristo, pela graça de Deus, nós temos os mesmos direitos que os israelitas têm. Não é isso? O direito de uma vida com Deus. Um direito de uma vida com o Pai. Isso é algo que não tem preço a ser pago, porque Cristo já pagou. Glória a Deus, né, Lúcia? Cristo já pagou por você. Cristo já rasgou a promissória da nossa dívida. Hoje nós não temos dívida mais, porque Cristo pagou toda ela. Olha só, Hebreus 1,6 diz assim: e novamente, nós vamos falar esse versículo daqui a pouco, e novamente eu introduzi o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de Deus o adorem, porque Ele é a representação exata do Deus Todo-Poderoso, o nosso Cristo Jesus. Diz mais: e pelo qual também fez o universo. Então, Cristo estava na formação de todas as coisas. Quando nós lemos lá em João 1,3, diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus estava com Deus, porque Ele é o próprio Deus, na criação, na fundação do universo. Isso é importante nós entender, que o fato de Cristo ter vindo à terra, nascido de mulher, vivido com o homem, Ele não perdeu a condição de filho de Deus. Ele continuou sendo o Filho de Deus encarnado. E por que, amados? Às vezes nós perguntamos, por que Jesus teve que vir, né, adquirir a forma de homem? Porque somente através da forma de homem, Ele podia sofrer como nós sofremos. E Jesus sofreu, Ele sentiu dor, como às vezes nós sentimos. Então, Cristo adquiriu a forma humana, para que Ele pudesse experimentar a situação e a condição de um ser humano, que Ele pudesse também morrer, porque como Deus Ele não morreria. Então esta é a diferença. Quando Cristo se fez homem, para que Ele pudesse morrer na cruz, porque como Deus Ele não poderia morrer. Então Ele se fez homem, Ele nasceu de mulher, foi criado como uma criança qualquer. Ele teve infância, Ele teve juventude, para que então Ele pudesse virar homem, ser batizado e morrer na cruz, como homem. Então, nós temos o entendimento de que a necessidade de que Cristo teve de vir à terra, de vir ao mundo como filho, na forma de homem, é para que Ele pudesse experimentar o sofrimento do homem e morrer pelo homem, que é eu e você. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Nós temos que meditar nisso todos os dias. Todos os dias de pensar que Cristo se fez homem, Cristo se fez ser humano, Cristo se fez sofredor, Cristo adquiriu a condição de morrer na cruz. É interessante que a Bíblia diz que Cristo, mesmo sendo Deus, Ele não, em nenhum momento, Ele usou dessa condição para levar vantagem em nada. A Bíblia diz também que quando Cristo estava ali para ser preso, que o apóstolo Pedro quis defendê-lo à espada. Ele diz: Pedro, coloca a tua espada na bainha. Tu não sabes que eu poderia invocar 12 legiões de anjos para me defender? Jesus poderia chamar os anjos do céu para defendê-lo, para tirar ele daquela situação de ser preso, de sofrer, de morrer numa cruz. Mas ele não fez, amados, porque a missão de Cristo era aquela.
Ele veio para aquilo, ele veio para sofrer, para morrer. Porque se Cristo tivesse chamado as 12 legiões de anjos para defendê-lo, nós não estaríamos aqui com direito de ser salvo, com direito de remissão, com direito de vida eterna. Porque só Jesus pode nos remir através do seu sangue. Estão entendendo que coisa maravilhosa, amados? Jesus precisou morrer para que através do seu sangue nós adquiríssemos o direito. O direito, não é porque nós somos bonzinhos, mas é porque nós adquirimos o direito, pela graça misericordiosa de Deus, de ser remidos, de ser alcançado, de ser salvo. É como está escrito lá em Efésios capítulo 2. Pela graça somos salvos. Isso é um dom de Deus. É um dom de Deus. Dom maravilhoso de Deus. Maravilha, né? Olha só. Então, como nós estávamos lendo aqui do versículo 2, que diz: mas nos últimos dias ele nos falou pelo Filho, Deus, a quem construiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Isso é maravilha. Quando diz que ele construiu como herdeiros, herdeiro, né? É porque o Cristo realmente é o Filho unigênito, o primogênito, como está escrito, o primogênito do mundo, o primogênito de toda a criação. Isso é maravilhoso. E diz também que pelo qual ele foi feito o universo. E eu gosto muito, olha só esse versículo de Colossenses 1,15, que diz: Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível. Interessante, não? Imagem de uma coisa que é invisível, mas Ele é. Ele é a imagem de Deus pela existência, pela excelência, pelo caráter. Porque ter caráter de Deus, irmão, só Cristo teve. Assim como nós devemos ter o caráter de Cristo. Então, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O primogênito de toda a criação. Por que, amado? Porque Cristo existiu desde a criação do mundo. Ele é o primogênito, ele é o primeiro. Mas interessante que quando tem o primeiro, tem o segundo. Não é isso? Se Cristo é o primogênito, nós somos o segundo, adotados também como filhos. Porque quando nós lemos lá em João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou muito de tal maneira que mandou seu único filho, seu filho unigênito, único. Mas interessante que em Colossenses Paulo diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, não é o unigênito. Por que será, amado? Se João fala que Deus amou muito de tal maneira que enviou seu filho unigênito para morrer, mas aí Paulo vem e diz: não, Deus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito. E quando tem primogênito, tem um segundo. E quem é o segundo? Sou eu. Quem é o segundo? É você. Então Cristo é o primogênito. Nós somos sucessores. Aqueles que viemos depois dele. Mas adquirimos o direito de herdar também, de ser herdeiro, pela graça bondosa de Deus. Vocês estão entendendo? Quanta maravilha! Cristo primogênito, eu sou o segundo. Você é o segundo. Você é aquele que veio depois dele, mas que adquiriu o direito de ser herdeiro como ele. Herdeiro das verdades do Pai. Herdeiro da essência do Pai. Da santidade do Pai. Da glória do Pai. É por isso que a Bíblia diz que nós seremos glorificados. Glorificados com Cristo. Olha só, Romanos 8,17, nós lemos agora, ele diz: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo, e se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Glorificado. Versículo 3. Diz assim: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Olha só. Aqui diz no versículo 1,15 de Colossenses que ele é a imagem do Deus invisível. A imagem. E aqui, no versículo 3 do capítulo 1 de Hebreus, diz o Filho, Jesus Cristo, que é o resplendor.
resplendor é aquele que resplandece, né? O resplendor da glória de Deus. E a expressão exata, não é mais ou menos, irmãos, é a expressão exata do seu ser, a expressão exata de Deus. É por isso que Cristo é superior aos profetas. Porque enquanto os profetas diziam, Deus disse, eles assim, eu vos digo. Então Cristo é superior aos anjos, porque a nenhum anjo Deus chamou de filho. Os anjos foram criados, Cristo foi gerado. Está vendo a diferença? Cristo é superior ao sacerdote, porque ele é o sacerdote da ordem de Melquisedeque, que não teve origem nem fim. Ele é eterno, e a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus é eterno, só Cristo é eterno, só a Trindade é eterna. Então Cristo é o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Oh, maravilha! Então, diz mais, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Essa expressão sustentando todas as coisas, irmão, porque tudo existiu pela palavra de Deus. Tudo existiu pela palavra. Todas as coisas foram feitas pela palavra. Deus disse, haja sol, haja lua, haja estrela. Tudo foi feito pela palavra poderosa do Deus Pai. E Cristo, como Deus, representante de Deus, figura exata de Deus, ele sustenta tudo com a sua palavra, que é a palavra de Deus. E continua o versículo 3 dizendo, depois de ter feito a purificação dos pecados. Interessante, né, amados? No Antigo Testamento, o pecado do povo de Israel, eles eram expiados, perdoados através do sangue de animais. Morria centenas e centenas de animais todo ano, para que o pecado do povo fosse expiado. Mas no dia seguinte teria que matar outro animal, porque a pessoa voltava a pecar. Porque o sangue do cordeiro, ele expia o pecado existente. Mas quando a pessoa pecava de novo, um novo cordeiro precisava ser morto. Mas aí Cristo veio e se fez cordeiro, morreu na cruz, e uma vez só, o seu sangue é suficiente para purificar nosso pecado por todos os tempos. Então não precisa Cristo morrer de novo, porque o seu sangue é suficiente para justificar os nossos pecados. Não é isso que diz a palavra de Deus? O sangue de Jesus nos justifica de todo pecado, de toda injustiça. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas. Cristo é a figura exata do próprio Deus, amado. Exata. Eu gosto muito dessa expressão. Expressão exata. Figura exata. Sem mudar nada. Desde a criação do universo, que aí está inserida a criação do homem. Você estava lançando um pouquinho a câmera, tá, irmãos? Mas não tem problema não. Desde a criação do universo, que aí está inserida a criação do homem, Deus procurou uma forma de revelar a sua criatura, toda a sua grandeza. Interessante. Isso ele encontrou em Cristo, que possuiu todos os atributos do Pai. Então Deus queria revelar ao homem toda a sua grandeza, toda a sua glória. Mas como Deus, ele não poderia, porque Deus não pode ser visto. Ninguém viu Deus, a palavra de Deus disse. Ninguém viu Deus. Nem Moisés, quando Moisés pediu para ver Deus, ele disse, você não pode me ver. Você não pode me ver. Porque se você me ver, você morre. Então Deus queria se manifestar ao homem, a figura que ele criou, ao ser que ele criou. Mas para isso ele não podia, como Deus. Ele então, através de Cristo Jesus, ele se manifestou pessoalmente
Porque porque Cristo se fez homens. É isso? É. Deus se fez homem através de Cristo, para que ele fosse revelado a mim e a você, a exata expressão do Deus Pai, revelada através de Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Um abraço para Beth Valadão, que bom que você apareceu por aqui. Bom mesmo. Então Deus procurou revelar-se ao homem que ele havia criado. Mas como ele poderia se revelar ao homem? A sua condição de Deus é Espírito. Então ele veio na forma de Jesus Cristo. Jesus se fez homem, nasceu, viveu, sofreu como nós, morreu como nós, na forma de morrer. Ele morreu crucificado, para que então nós pudéssemos ter o direito de obter, através de Cristo, a revelação, a expressão exata do Deus Todo-Poderoso. Né? Maravilha. Então Cristo é a forma mais pura de amor. Quando fala que Cristo é a expressão exata de Deus, porque Deus, sendo amor, ele se revelou através de Cristo. Então Cristo é a forma mais pura do amor de Deus. Amor ágape. Como diz em 2 Tessalonicenses 3,5, que o Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Então, Cristo se revelou como a forma mais pura de amor. Porque Deus é amor e Cristo é a expressão exata do amor de Deus. Né? Que diz aqui, o Filho que é o resplendor da glória de Deus é a expressão exata do seu ser. 1 João capítulo 4, versículo 9 diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em mim e em você, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então nós vivemos por meio de Cristo. Diz mais, Cristo possui toda a glória e majestade de Deus. Toda a glória e majestade de Deus. Colossenses 1,11, Paulo nos diz: assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria. Então Cristo possui toda a glória e majestade de Deus. Salmo 96, versículo 6, o salmista nos diz: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Eu gosto muito desse versículo de Judas, não é Iscariote, é o Judas, irmão de Jesus. 1,25 ele diz: a este, que é o único Deus, falando de Cristo, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, seja a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Por toda a eternidade. Então Cristo é de fato, amado, a majestade. Ele possui toda a majestade e toda a glória de Deus Pai. Porque ele é o quê? A representação exata, o resplendor exato, a expressão exata do seu ser. Ou seja, Cristo tem a mesma essência de Deus. É como diz o pastor Hernandes, ele diz que Cristo foi feito da mesma matéria de Deus, né? Fazendo um trocadilho. Mas na verdade Cristo tem a mesma essência de Deus. Todos os atributos de Deus. Toda a glória de Deus. Cristo é a própria eternidade, porque Deus é eterno. O sacerdote eterno. Hebreus 7,3 diz que Cristo, quando fala de Cristo, que ele é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E é interessante nós entender essa questão de Melquisedeque, irmãos, porque Melquisedeque era o rei de Salém, mas a Bíblia não fala nada a respeito dele, quem era o pai, quem era a mãe, quando nasceu, quando morreu. Exatamente como que a figura do Deus poderoso.
que não tem princípio nem fim. E Cristo se fez assim, o Deus poderoso. Não diz mais, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Falando de Melquisedeque. Ele não teve princípio de dia nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então o Melquisedeque foi um sacerdote que existiu no tempo de Gênesis, mas que não tem genealogia, ninguém sabe de onde ele veio. Porque ele é o sacerdote segundo a ordem espiritual de Cristo. É como diz aqui, sem princípio de dia, sem princípio de dias, nem fim de existência, mas feito semelhante a Cristo, sacerdote para sempre. Cristo é o nosso sacerdote para sempre. Uma vez que Cristo ressuscitou, ele se tornou eterno. Se tornou eterno. É como diz lá em Apocalipse 22:13, o próprio Jesus falando, eu sou o Alfa, o primeiro, e o Ômega, primeiro e o último, o princípio e o fim. O princípio e o fim. Porque Jesus não teve princípio. E Jesus não teve fim. A morte de Jesus foi uma transição para que ele pudesse passar da situação de humano, de forma humana, para a forma de glória. A morte de Jesus foi uma transição para que ele fosse passar da forma de homem, derramar seu sangue, porque através do seu sangue nós adquirimos o direito de salvação, de remissão, de perdão dos pecados. E uma vez que ele derramou seu sangue por nós, ele ressuscitou na forma glorificada para a eternidade. Então a eternidade é um atributo exclusivo de Deus, um atributo exclusivo de Cristo, aquele que não tem fim, aquele que não conhece o fim, porque é eterno. Que maravilha, né? Olha só o que Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 1:17. Diz, assim, ao Rei eterno. Estou falando de Jesus. Por que eterno? Porque não tem fim. Cristo não tem fim. Uma vez ressuscitado, ele permanece sacerdote para sempre. Para sempre. Então ele é imortal. Ele também é invisível, Deus único. Honra e glória para todos sempre. Esse texto é maravilhoso. 1 Timóteo 1:17. Ao Rei eterno e imortal. Invisível, mas real. Né? Nós cantamos, né? Ao único. Ao único. Rei eterno e imortal. Deus único. A ele seja dado toda a honra e toda a glória. Aí diz mais. Sustentando, eu estou meditando no versículo 3. Sustentando todas as coisas pela sua palavra. Então tudo foi feito pela palavra de Deus. Tudo foi criado pela palavra de Deus. Então, pela palavra de Deus, tudo se sustenta até hoje. Você pensa que o sol, ele todo dia nasce, se põe por um acaso? Alguém diz, não, mas é por causa da gravidade. É porque a Terra faz isso, gira em torno do sol. E as coisas assim. Irmãos amados, tudo funciona segundo a palavra de Deus. É Deus que cuida de tudo. Ele que faz tudo. Ele que controla tudo. É por isso que ele não dorme, ele não cochila. Né? Salmo 121. Ele não cochila. Para que tudo funcione perfeitamente. Para que tudo esteja no seu devido lugar todos os dias. Para que eu e você continue respirando. Esse é o Deus que nós servimos. O nosso Deus amado. Amém? Glória a Deus. Vamos ver aqui Hebreus 11:3, né? Diz assim. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Olha só. Hebreus 11:3.
Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não eram visíveis. Entendeu? Todas as coisas foram feitas pela palavra, de maneira que o visível veio a existir, seja o sol, a lua, as estrelas, das coisas que não eram visíveis. O que? A palavra. Quando Deus disse haja sol, não existia sol, era invisível, não existia. Mas no momento que Deus declarou haja sol, ele passou a ser visível. Nós passamos a ver. Isso é maravilhoso, irmãos. Essa ideia da criação, né? Sabe o pessoal fala teoria da criação? Teoria para nós é verdade, para nós é tese, não é teoria. Para nós é uma tese comprovada, porque a palavra de Deus é verdadeira. Tito 3,7 diz: a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Eterna. Porque tudo se sustenta pela palavra até a eternidade. E João 1,4 diz: aquele que a palavra possui a vida, e sua vida trouxe luz a todo. Então tudo se fez pela palavra. Versículo 4. Esse tempo maravilhoso, está acabando já. Versículo 4 diz: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Cristo se tornou superior aos anjos, porque nenhum anjo é filho de Deus. Nenhum anjo foi declarado filho de Deus. Só Jesus Cristo como Deus. Todos os anjos foram criados por Deus e por sua palavra vieram a existir. Foi feito assim, irmão. Todos os anjos foram criados por Deus e existiram pela palavra de Deus. Cristo, entretanto, foi gerado do próprio Deus e pela força do seu poder se fez homem e habitou entre nós. Está entendendo? Que coisa maravilhosa. Que palavra maravilhosa. Todos os anjos foram criados por Deus e por sua palavra vieram a existir. Cristo, entretanto, foi gerado do próprio Deus e pela força do seu poder se fez homem e habitou entre nós. É claro que o texto aqui se refere ao primeiro século, quando ele foi escrito. Entre nós está referindo aos apóstolos. Mas graças a Deus que o Cristo dos apóstolos ainda habita entre nós, porque ele se tornou eterno. E uma vez eterno, ele está aqui. Ele está na sua casa, está na sua vida, está no seu trabalho, porque ele é eterno e onipresente. Que maravilha! João 14 diz assim: assim a palavra se fez carne. Olha só. Assim a palavra se fez carne. Como assim, amado? O que o anjo Gabriel falou para Maria? Você lembra? Lá em Lucas capítulo 2, né? O anjo Gabriel falou para Maria: o Espírito Santo coabitará em você, e você gerará um filho que dará o nome de Jesus. Que palavra! O anjo disse que através do Espírito Santo Cristo ia ser gerado no ventre de Maria. Palavra. Quando está escrito aqui, João 14, assim a palavra se fez carne. A palavra de Deus, através do anjo, que falou para Maria, esta palavra gerou no ventre de Maria uma criança. Ou seja, fez carne. Tornou-se ser humano. No momento que a palavra se fez carne, tornou-se um ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Que maravilha, irmãos. Deus, através da sua palavra, se manifestou a Maria, se fez carne, tornou humano, de carne e osso, e habitou entre nós. Ou seja, Deus, Cristo está no nosso meio. Cristo está no nosso meio.
Diz mais que no 14 de João, 14 do capítulo 1 de João. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Né? Filho único do Pai. Sabe porque Deus só teve um filho legítimo, Jesus Cristo. É? Filho legítimo. Porque nós, irmãos, fomos adotados por Ele, pela sua bondade. Deixa eu ver aqui quem está chegando aqui. Ô, meu amigo Francisco Adão Machado, lá em Conceição do Araguaia. Um abração para você, meu irmão. Deus te abençoe grandiosamente. Hebreu 12:5 diz: pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Não foi a anjo. Não foi a anjo que Deus fez morrer. Deus não fez nenhum anjo morrer na cruz. Esvaiu seu sangue. Não. O próprio Filho de Deus, a manifestação exata, a expressão exata do seu ser, se fez homem. Morreu na cruz para que nós tivéssemos direito à salvação. Não foi a anjo. Foi a Cristo, o Filho de Deus. Estou monitorando o tempo aqui. Versículo 5. Pois a qual dos anjos, olha o que o autor de Hebreus pergunta. A qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu te gerei você? A nenhum anjo Deus nunca falou isso. Deus nunca chamou um anjo de filho. Mas a Jesus ele disse: eu lhe serei pai, e ele lhe será filho. Então Cristo foi chamado Filho de Deus, porque verdadeiramente ele era e é Filho de Deus. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória que foi enviada a seguinte voz: este é meu Filho amado, a quem me agrado. Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Segundo Pedro 1,17. O mesmo fala em 1 João 5,11. E o testemunho é este, que Deus nos deu vida eterna. E esta vida está no seu Filho. A vida eterna está em Jesus, porque Ele é eterno. Eterno. E o versículo 6, para nós encerrarmos, diz assim, estamos encerrando já, viu? Que coisa rapidinho, né, irmãos? Palavra linda, né? É muito rápido passar. Diz assim: novamente, ao me introduzir o primogênito no mundo. Olha só a expressão, irmão. Olha só a expressão. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Primogênito, né? Aqui ele fala do único filho, né? Único filho. E logo aqui no versículo 6 ele fala: e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, diz: todos os anjos o adorem. Todos os anjos. Então Deus, Cristo é adorado na terra, Cristo é adorado nos céus. Colossenses 1,15, Paulo escreve: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque ele foi introduzido no mundo como primogênito, o primeiro. Em Apocalipse 1,5, diz: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Olha que maravilha! E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Sabe, amados, Cristo foi o primeiro a ressuscitar e continuar vivo. Cristo não voltou a morrer. Quando nós pegamos a história, na Bíblia relata a ressurreição de várias pessoas. Lázaro, por exemplo. Lázaro ressuscitou, mas morreu depois. Qualquer um outro ser que ressuscitou, como o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou, mas morreu de novo. Jesus não.
Jesus, ele continua vivo. Vivo. E da parte de Jesus Cristo, fiel testemunho, primogênito dos mortos, porque ele foi o primeiro a morrer, ressuscitar e continuar vivo. O soberano dos reis da terra. Glória a Deus. Colossenses 1,18, Paulo nos escreve: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Então Cristo, mano, Cristo, o Filho de Deus. Voltamos lá no versículo 1 para a gente estar encerrando essa palavra maravilhosa de hoje. O que é que diz o versículo 3? Tá aqui, ó. O Filho, Jesus Cristo, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, falando de Deus, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus nas alturas. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Muito bom mesmo. Livro de Hebreus, capítulo 1. Nós só lemos 6 versículos. Mas veja quanto poder tem a palavra do Senhor deste livro. Livro dos Hebreus. Ou aos Hebreus, né? Tá bom? Então tá certo. Estamos encerrando, amados. Estamos encerrando já. Infelizmente o tempo acabou. Já temos que encerrar. Na próxima quinta estaremos aqui falando de Cristo. Falando de Deus. Falando do amor de Deus. Próxima quinta, se Deus permitir. Tá bom? Daqui a pouquinho essa palavra vai estar no YouTube. Você pode acessar o canal, Um Momento com a Palavra. Lá você vai ter a oportunidade de assistir quantas vezes você quiser, de compartilhar com mais pessoas. Ela vai ficar também aqui no Facebook por um tempo, tá bom? Você pode continuar assistindo. Compartilhe com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta. Compartilhe com alguém da sua família. A palavra de Deus é para ser compartilhada. Amém? Para ser levada a todos os confins da terra. Antigamente de todos os cantos da terra, né? Mas depois descobre que terra não tem canto. Então ela será levada aos confins da terra, né? Todos os lugares. Então cabe a mim e a você semear a palavra. Seja na igreja, seja na rua, seja através das mídias sociais. Usaremos todos os canais disponíveis para que a palavra de Deus seja semeada. Isso abrevia a volta de Jesus. Porque a palavra de Jesus disse, ele disse: quando este evangelho for pregado a toda criatura, então virá o fim, então Jesus voltará. Então nós temos em nossas mãos hoje um canal poderoso, um recurso poderoso para antecipar a volta de Jesus, levar a palavra dele a todo lugar, a todas as pessoas. Então você pode nos ajudar. Compartilhe essa palavra, fale do amor de Deus, fale da palavra de Deus. Amém? Pai querido, nós te adoramos, louvamos a Deus pela vida dos irmãos que assistiram, por tantos aqueles que irão assistir depois. O Senhor Deus esteja abençoando, tocando o coração de cada um. Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, Pai, faz morada no coração dos meus irmãos. Alcance cada um deles, Pai. E que eu te peço em nome de Jesus. Deus nos abençoa, Senhor. Nos dá graça para falar do teu amor, da tua palavra. Amém? Então estamos chegando ao final desta palavra de hoje. Da próxima quinta estaremos aqui com mais uma palavra, com mais uma oportunidade, com mais um momento com a palavra. Tá bom? Que Deus te abençoe e fique em paz. Em nome de Jesus.